24 horas de Le Mans de 1966. 55 carros na pista. Uma grande rivalidade. Hoje vamos pegar o túnel do tempo para voltar quase 60 anos e entender o que foi a rivalidade entre Ford e Ferrari. Caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não sabe o que é o evento 24 horas de Le Mans? Fica aqui que eu te explico então. As 24 horas de Le Mans é uma corrida de carros esportivos realizada no circuito de La Sarthe, que fica em Le Mans, uma cidade da França. Hoje esse evento faz parte do conjunto de corridas do Campeonato Mundial de Endurance, realizado pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. E claro, como o nome já diz, são 24 horas de prova mesmo. Cada carro tem um time de pilotos, eles vão revezando ao longo da corrida. Se você não é familiarizado, saiba que pilotos como Fernando Alonso e Nico Hülkenberg, que hoje estão na Fórmula 1, já venceram as 24 horas de Le Mans. Dito isso, vamos ao que interessa. Bora falar sobre a rivalidade de Ford e Ferrari. O grande pano de fundo para a rivalidade entre Ford e Ferrari nas 24 horas de Le Mans de 66 foi uma desfeita que aconteceu alguns anos antes entre Henry Ford II, neto do criador da Ford, e Enzo Ferrari, dono e criador da Ferrari. Acontece que nos anos 60, a Europa passou por uma grande crise financeira e isso afetou muito as empresas com pequena produção. Mesmo contrariado, Enzo não podia deixar a situação financeira da Ferrari ir afundando ao longo do tempo. E por isso ele começou a procurar parceiros. Só que o Enzo tinha muitas restrições para fazer essa negociação. A principal delas era manter o controle da equipe de corridas da Ferrari. Afinal de contas, foi ali que tudo começou. Além disso, ele queria um subsídio para que a marca que fizesse a negociação com ele pudesse utilizar de sua fábrica. E é aqui que a Ford entra. Apesar de ser muito nacionalista, o Enzo permitiu a aproximação da Ford e realmente chegou a negociar com os americanos. E, gente, parecia quase tudo certo. A Ford estava prestes a comprar a Ferrari pela bagatela de 18 milhões de dólares. Apenas. Era um valor muito pequeno para o que a Ferrari vale hoje, se a gente for parar para pensar. Só que isso era lá em 1963. Mas aí o Enzo desistiu da negociação, encerrou o papo com a Ford porque ele começou a perceber que talvez as condições que ele gostaria que fossem mantidas da forma como ele predeterminou não seriam aceitas pela fabricante americana. Havia, por exemplo, uma questão ali nas 500 milhas de Indianápolis, em que a Ferrari gostaria de correr, mas a Ford não gostaria que a Ferrari fosse uma concorrente dela. Então, dentro das marcas, apenas a Ford correria, a Ferrari não. Isso acabou desagradando muito o Enzo. Só que a decisão do chefão italiano deixou o Henry Ford II pistolaço da vida, né? E aí, ele começou a pensar num plano em que ele pudesse, talvez, se vingar de alguma forma da marca italiana. Enfurecido, Henry Ford II resolveu desafiar a Ferrari nas 24 horas de Le Mans, que na época tinha uma visibilidade muito grande nos grandes polos automotivos. O problema é que a Ferrari tinha simplesmente 9 vitórias com seus carros naquele evento. O plano parecia mirabolante. Henry Ford II pediu para que seus engenheiros preparassem um carro à altura, ao nível de bater a Ferrari em Le Mans. E foi assim que surgiu o lendário, o icônico Ford GT40, matador de Ferraris. Só que se você pensa que é uma história de conto, de fadas, está muito enganado. Isso porque o Ford GT40 entrou na corrida de Le Mans em 64 e sequer conseguiu concluir a prova. O sucesso mesmo vem em 1966, com a incrível preparação feita pelo projetista Carroll Shelby, esse mesmo, o do lendário carro Shelby Cobra. E o maior indicativo de que o sucesso estava cada vez mais sendo alcançado pelo Ford GT40 foi sua vitória nas 24 horas de Daytona de 1966. E lá foi Ford com a sua aventura europeia. No grid, 8 carros Ford GT40 com um único objetivo: vencer a Ferrari. E olha, já vou adiantar aqui, a Ferrari não viu nem a sombra do GT40, foi avassalador. Ao longo da prova, vários carros foram batendo, tendo problemas, e com isso restaram apenas 2 Ferraris, só que elas terminaram em 8º e 10º lugar. Só que a Ford vivia o oposto do fiasco da Ferrari.
Ela foi soberana do início ao fim, e não apenas com um carro, mas com vários carros. Mas se você acha que a história acabou por aqui e você já quer fechar o vídeo, espera, fica aqui porque teve um bom drama até eles alcançarem a vitória na prova. O Henry Ford II estava lá todo pimpão na França, acompanhando partes da corrida, indo pro hotel, aí ele volta pro circuito, acompanha mais um pouco e tudo mais. E quando chegou perto do fim da prova, ele voltou ao circuito e ele queria realizar um desejo. Ele queria que os seus carros que estavam na liderança cruzassem a linha de chegada lado a lado, provando a força da Ford no mundo automotivo e que isso seria espalhado de uma forma muito grande pela imprensa em todo o mundo. Só que essa ideia desagradou o Shelby, que tinha todo um plano para preparação dos carros. E a primeira coisa que ele falou pro Henry Ford foi o seguinte: amigo, não tem empate em corrida. Alguém vai precisar vencer. E isso deixou os pilotos muito bravos também. O britânico Ken Miles, que inclusive ajudou o Shelby no desenvolvimento do Ford GT40, além do seu companheiro de equipe, o Danny Hulme, eles lideravam a prova com uma larga vantagem para o segundo colocado. Mas tiveram que cumprir com a ordem do Henry Ford II, o dono de tudo aquilo, né? Assim, os dois carros da Ford que lideravam a prova chegaram lado a lado, cumprindo com o que o dono da equipe pediu. Mas a organização precisava definir o vencedor da prova, né, gente? Vale destacar que era uma época em que não tinha aparelhos com precisão ali na medição de segundos, centésimos, milésimos. Então, eles precisavam achar de alguma forma ali um jeito de saber quem era o campeão naquele ano. Só que aí tem um problema. O outro carro da Ford, dos neozelandeses Bruce McLaren, aquele mesmo, e o Chris Amon, foi declarado o vencedor da prova e não o de Miles e Hulme. Sabe o que aconteceu? É um negócio muito absurdo, gente. McLaren e Amon venceram as 24 horas de Le Mans de 66, porque na época o critério de desempate eram metros percorridos ao longo da corrida. E o carro deles começou lá atrás no grid, uma diferença de 8 metros para o carro de Miles e Hulme. Isso fez com que eles vencessem a prova. Imagine só, largar lá no fundo do grid foi o grande definidor do vencedor daquele ano das 24 horas de Le Mans. E eu não preciso nem dizer, né, que Miles e Hulme ficaram pistolaços, né, gente? Afinal, estavam disparados na liderança ali e acabaram perdendo a vitória por um capricho de Henry Ford II. E essa, galera, foi a primeira das 4 vitórias da Ford e do Ford GT40 nas 24 horas de Le Mans, sempre derrotando a Ferrari que inclusive nunca mais voltou a vencer essa corrida. Mas diz aí, se fosse você no volante, liderando com uma semana de vantagem nas 24 horas de Le Mans, você teria aceitado e acatado a ordem de equipe de Henry Ford II? Teria vencido a corrida ou teria arriscado a vitória? Coloca aí pra gente nos comentários, vamos bater esse papo aqui, porque essa história é realmente muito curiosa. Muito obrigado para você que ficou até aqui, até o final desse vídeo. Espero que tenham gostado. Aproveita, se inscreva no nosso canal, tem muito mais conteúdo bacana para ver por aí. E deixe o like no vídeo também, que ajuda muito no nosso trabalho. Aproveita também o cupom que está aparecendo na sua tela e faça a consulta completa da Olho no Carro com desconto. Beleza? Valeu, até a próxima!